O que é ética? E como a ética pode transformar a sua vida profissional? Oi, eu sou a Cláudia Cotes, terapeuta da fala, e este é o primeiro episódio da segunda temporada do Pode Valorizar. Junto comigo, as fonoaudiólogas Leni Quirilos e Ana Leia Berenstein. Então, Ana Leia, super bem-vinda. Primeiro, quero perguntar para você, o que é ética? Bom, primeiro eu quero falar que eu me sinto muito honrada de estar com vocês, independente da nossa amizade de tantos anos. Eu não vou falar quanto para que ninguém tire ninguém fazer conta, deixa. Faça uma conta aqui sobre as nossas pessoas, mas é uma honra estar aqui com vocês, tanto uma honra pessoal como uma honra profissional. E ainda mais para falar de ética, que é algo que deve permear todos nós como pessoa e como profissionais. Não dá para separar pessoa do profissional na questão da ética. Se nós formos falar de ética formalmente, ética formalmente, ethos, palavra grega, não é? Nós vamos falar de um conjunto de normas, de regras que tem a ver com valores e com moral. Agora, se nós formos falar de ética na prática, a ética ela está no nosso cotidiano, no nosso fazer, na nossa vida, como eu falei, seja pessoal, profissional, não importa o âmbito, a ética está conosco na medida em que nós respeitamos o lugar do outro, na medida em que nós respeitamos o nosso entorno, na medida que nós respeitamos as pessoas com as quais nós temos convivência. Eu quero contar uma história que eu tenho com a Ana Leia. Leni, não sei se você sabe, mas é a história mais ética e verdadeira que eu vivenciei quando a gente estava no mestrado. Um belo dia, a Ana Leia me contou, eu estava grávida, certo? Gravidona. E super grávida do meu filho Vitor, e a Ana Leia me contou sobre o Eli Berenstein, certo? O marido dela. E foi uma história tão incrível, o jeito como ela falou e o que ela contou sobre o Eli me fez responder, jura? Nossa, então eu vou ter o meu parto com ele. Olha. Só que foi tão incrível que eu cheguei no consultório do Eli e eu vi que, na verdade, ele era muito mais do que a Ana Leia tinha dito. E eu fiquei tão confiante que foi incrível. Eu conversei com ele, fiz a consulta, uma semana depois ele fez o meu parto. Olha. E foi uma coisa inacreditável, certo? Um momento na minha vida super importante, onde eu dei para ele, certo? A minha vida, a vida do meu filho. E 20 anos depois a gente saiu para jantar e na hora que a gente estava indo embora, o Vitor abaixou o vidro do carro e falou, Eli, obrigado pelo parto. Que demais! Que história linda! Então, veja que legal essa característica da Ana Leia, não é? E de todas nós, de todos que estão ouvindo, todos nós somos contadores de histórias. Só que nessa história tem que ter uma verdade. Claro, e tem que ter uma verdade ética, porque é por meio dessas histórias que a gente constrói confiança, que a gente constrói vida. Então, Ana Leia, quero te agradecer por isso. E quero te perguntar quais são os principais princípios da ética. Então, quando nós falamos de ética, nós podemos falar de vários princípios, mas aqui nós, como fonoaudiólogas, nós estamos falando de ética e nosso pensar, o nosso objetivo sempre está na comunicação. Sim. Não é que é o objetivo maior da nossa atuação como fonoaudióloga. Quando nós falamos em comunicação, quando nós falamos em ética e comunicação, existem alguns princípios com os quais nós podemos ter sempre em mente ao atuar, ao colocar o nosso fazer, ao trabalhar com o outro, visando essa questão da comunicação. O primeiro que eu gosto sempre de falar é a questão da integridade. O que é isso? É o comprometimento com o que é certo, com o que é adequado,
com o que é correto. Então, a integridade, esse comprometimento que nós devemos ter com o que é correto é algo que deve, né, nos permear, exatamente, permear a nossa conduta sempre. Um outro é a questão da beneficência, que é a questão de levar o bem-estar. Quando nós trabalhamos com comunicação, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo com que a comunicação dessa pessoa a leve a uma situação de bem-estar. Sim. Normalmente, bem-estar está relacionado com saúde e as pessoas, às vezes, têm dificuldade em conectar comunicação com bem-estar. Mas se eu consigo me comunicar bem, se eu consigo fazer com que o outro me compreenda, eu me coloco numa situação de bem-estar. Inclusive, né, Analéia, essa questão da gente se comunicar bem é algo que está no cerne de vários estudos. Você está falando de bem-estar, eu tenho estudado muito felicidade. E os estudos todos sobre felicidade no mundo trazem como único denominador comum o estabelecimento de relacionamentos saudáveis, que tem a ver, claro, com você gerar entendimento com o outro, evitar mal-entendidos, evitar incômodos no processo de comunicação, obter o retorno que você espera quando você está no contato com alguém. E nós sabemos o tanto que pessoas que têm dificuldade de se comunicarem, dificuldade de escutarem o outro, dificuldade de se posicionarem efetivamente, né, geram mal-entendidos, se frustram. Porque o tempo todo, né, na nossa comunicação, a gente gera percepção e as pessoas reagem a isso imediatamente. Nós caminhamos adiante, nós conseguimos obter resultados e etc., quando a gente tem a resposta colaborativa do outro. Isso na nossa vida profissional, claro, nem se fala, e na pessoal também. A gente precisa da adesão do outro às nossas ideias. Por exemplo, eu e a Cláudia, né, convidamos você, e que bom que você, baseada, né, no nosso convite, resolveu aceitar e tá aqui com a gente hoje. É um retorno que nós obtivemos que foi muito feliz para nós duas, não é? E aí vale o cuidado da gente olhar para isso e entendermos o tanto que trabalhar a comunicação é algo transformador para aquele que recebe. E como a gente tem que ter uma atenção, né, Analéia, bastante grande com essa questão ética, porque a comunicação é uma ferramenta que tem muito poder. Sim, é algo que envolve, exatamente, é algo que envolve uma capacidade imensa da gente obter retornos. E aí, se o profissional é ético, ele usa isso a favor dele positivamente e, claro, a favor daquela pessoa com quem ele está lidando. E é algo que merece mesmo a nossa atenção e o nosso cuidado. E é nesse sentido que eu falo de bem-estar, não é? Então, quando você fala, escreve, enfim, você comunica algo a alguém, essa pessoa entende, né? Sim. Você estabelece uma conexão, você chega, né, ao lugar que você quer em termos da comunicação, isso causa uma satisfação grande em você e na no pessoa, outro, não é? No seu interlocutor. Então, nesse sentido que essa questão do bem-estar está associada. E as questões da felicidade, que hoje se fala tanto, que realmente não dá para desvincular comunicação de felicidade nunca. A outra questão, o outro princípio é o respeito, como eu já falei aqui antes, não é? Respeitar o outro, entender quem é, respeitar os limites, compreender, olhar o outro, escutar, esse é o sentido do respeito. Então, esse é um princípio que nós devemos ter sempre em mente na questão da comunicação. O respeito com os nossos interlocutores. Sim. Que vale, claro, para o paciente que a gente está atendendo Com e certeza. Também para os nossos colegas, né? E vale para todo mundo. O respeito para os nossos colegas. Na verdade, vale para qualquer vida, ser humano. Então, É. vamos pensar isso, né? Que a fala também é social e a gente tem visto muito desrespeito, não é? E então, essa conexão, e é legal a gente pensar também que o pensamento é uma energia que conecta. Então, se eu respeito você,
e eu me sinto respeitada também, eu crio um vínculo, que é com algo certeza. que é até legal a gente comentar isso. Eu já tinha falado com a Leni, vamos chamar a Ana Leia? Foi. E a gente comentou, não, vamos, porque é super legal e a valorização da ética é algo que a gente preza muito, né? e de repente eu encontro com você no restaurante. Os astros conspiraram. É por causa disso, não é? Sim, Porque existe uma energia de conexão Sim. que envolve integridade, respeito, que é isso, você pensa na pessoa e de repente você já se conecta. E essa questão do respeito também implica em reconhecer e respeitar o lugar do outro. Porque nestas questões da comunicação, enfim, em tudo, não é? Nós nos colocamos a partir do quê? A partir do nosso lugar, da nossa bagagem, das nossas experiências, do que nós conseguimos enxergar. E com certeza, nós três aqui com vivências semelhantes, mas diferentes. Sim. Não é? Nós falamos de diferentes lugares, de diferentes experiências, diferentes bagagens. E nós Mas a temos que... base não é... A Ana base Leia? é a mesma, mas cada uma de nós tem que saber respeitar o Sim. lugar da outra, no sentido, bom, você está falando isso porque você teve Essa experiência. essa experiência, você vem desse lugar, você tem essa formação, você tem esse conhecimento. O outro tem outro conhecimento, outra formação. Outra história, né? Então, nós temos que saber respeitar este lugar. E o respeito envolve essa troca, porque eu escuto, eu admiro a tua experiência e, de repente, isso se soma. Isso. Quando eu olho para você e eu quero compartilhar com outras pessoas a sua experiência, mas eu não falo, já acontece um desrespeito, Sim. certo? Porque é isso, eu me aproprio de algo que não é meu. Então, isso também é algo que cria muito conflito. Se você vai falar da minha experiência, você tem que atribuir a mim. Claro. Porque Exato. você está falando No de mim. mínimo, né? Exato. Não é isso? É. Isso faz parte do respeito, de integridade, né? E do outro princípio, que é a questão da honestidade. No sentido de ser verdadeiro, né? Ser honrado, a questão da honra, não é? Então, assim, nós devemos ser verdadeiros e aí entra os nossos limites, não é, Aline? Sim. Reconhecer os nossos limites, reconhecer quem somos, a que viemos, até onde podemos ir a partir dos nossos limites, da nossa bagagem, do nosso conhecimento. Então, este é um outro princípio, que é o princípio da honestidade. O princípio de ser verdadeiro, de reconhecer os nossos limites. Né? A questão da honra. É a questão de você se reconhecer. Porque uma coisa é você reconhecer o outro, que normalmente é mais fácil. Claro. Do que nós nos voltarmos para nós e reconhecermos os nossos limites. E aí, vejam, todos esses princípios, eles estão misturados, porque Sim. um implica no outro, não é? Você respeitar, você ser verdadeiro, né? Você preocupar-se com o bem-estar do outro, você ser íntegro. Eles estão, um depende do outro, mas não tem como ser uma pessoa ética em todos os sentidos. Sem levar isso em conta. Sem levar esses princípios em consideração. No próximo episódio, os desafios da ética no universo da internet. Existe algum limite? A gente espera você.